Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Uma vez eu disse aqui no canal que praticamente toda semana eu resenho um filme cuja abertura é uma câmera filmando um carro zigue-zagueando pela estrada, cruzando florestas, porque as personagens estão indo para um lugar remoto. Eu disse isso porque isso é uma influência, assim, explícita do filme O Iluminado, do Stanley Kubrick, né? Pois bem, existe uma outra influência que praticamente toda semana também eu vejo. Corredores mal iluminados ou com luzes piscantes, de hotéis ou prédios, acarpetados ou não, mas que dão uma assim ambiência cavernosa. Isso também é do filme clássico do Kubrick, O Iluminado, né? Pois bem, esses corredores tem no filme tailandês, né? Quando a Morte Sussurra 2. Só que, claro, essa homenagem ao Kubrick, ela é menor do que a homenagem ou a citação, né? Ao Sam Raimi, porque na verdade aquele protagonista lá, eu não sei como que ele não estava usando uma medalhinha do Santo Ash Williams e dava beijinhos nela, né? Porque ele é a encarnação tailandesa do herói lá, o anti-herói do Sam Raimi, eternamente imortalizado pelo nosso amado Bruce Campbell. Esse filme 2, ele abraça essa coisa de humor e de ação, né? Na verdade, é um filme praticamente de ação, como se fosse quase um videogame, com alguns elementos de cabeça explodindo, porque tensão, eu não senti tensão nesse filme, né? A gente já sabe a mitologia mais ou menos da bruxa, a gente já sabe que aquelas pessoas estão na floresta para caçar bruxas, o que a gente quer é ver gente possuída com miolos sendo estourados. Isso vai ter no filme. É claro que eu tenho um porém, ou mais de um porém, mas eu vou dizer pelo menos um dos poréns que eu tenho, depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Depois que saiu esse Quando a Morte Sussurra 3, é que eu falei, deixa eu dar uma olhada nessa franquia, porque assim, ela superou nos cinemas tailandeses a maior parte dos filmes gringos de ação e tudo. Falei, deixa eu ver qual que é. Já resenhei a 1 aqui. A 2, você não necessariamente precisa ter assistido o 1, mas se você tiver assistido é melhor, né? Porque aí você já consegue se importar um pouco mais com aquelas personagens. Nesse 2, a gente não vai ter deslocado um pouco a dinâmica familiar do 1. A família ainda vai aparecer um pouquinho, porque está nos preparativos do casamento, lá, uma parte assim, só que o grosso da ação ocorre quando o moço, o protagonista lá, o heróizinho do primeiro filme, que voltou para casa, blá 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 blá, uma coisa assim. Nesse segundo filme, para vingar o que acontecera com a irmã dele no primeiro filme, ele vira um caçador de demônios. Nada mais, ou de bruxas. Quer coisa mais Ash Williams, mais Morte do Demônio 2 do que isso, gente? E aí, então, o que? Ele e o sargento dele, junto com mais várias pessoas que a gente percebe são só para morrer, vão entrar na floresta e, em clima de videogame, possuídas ou não possuídas, vão ter mortes mais ou menos, depende delas, criativas, sempre sangrentas. O primeiro, porém, é assim, essas mortes para mim não causam efeito a não ser diversão, porque é sangue de CGI, é sangue de computação gráfica. Para mim, por isso que eu falo, é um filme de ação com algum elemento sobrenatural, mas que beleza, a gente assiste com aquelas piadas todas, eu não sentia tensão, né? E outro elemento para mim, porém, é por que eles precisam fazer um filme tão longo, tão longo? O ritmo fica, tem hora que o ritmo cai, né? Não sei porquê, sei lá, 1h50, 2 horas de filme, não precisa de tanto filme assim, né? É uma coisa mais para divertir, provavelmente funcione bem para pessoas gregárias, né? Pessoas que gostam de assistir a filmes em grupo, para dar risada, tal. Eu não gosto, então, né? Para mim sempre funciona, eu sou lobo solitário e gosto de ser assim. Mas eu imagino um grupo de amigos vendo aquilo e se divertindo. Ele é um filme
eficiente, bacana até, né? Eu só acho que é muito longo. Tem uma... A parte que talvez eu tenha mais gostado foi a introdução, que é lá no século XIX, dá uma explicação de alguma coisa, tem uma morte meio surpresa que é bem legal, né? Volta e meia eu fazia, uou, é legal, né? Era CGI e tudo, mas era legal. Eu achei legalzinho o filme. Não, eu não acho que seja essencial, longe, para fã de terror mesmo, não é essencial, né? Porque eu acho que é mais um filme de ação com toques de comédia e tal. E claro, nem para fãs do Sam Raimi, a gente tem isso feito melhor com o Sam Raimi. Mas, né, Morte do Demônio, bom, eu sou fã do Bruce Campbell, então eu sou suspeito. Mas assim, se você for como eu, né, dentro desse segmento, eu sou fã, por exemplo, de slasher, filme de caça mal assombrada, blá blá blá. Sempre gosto de ver, independentemente do filme que for, né? Desde que ele tenha pelo menos um certo nível, eu consiga passar dos 10, 15 minutos de assistência e eu continuo vendo, eu assisto qualquer coisa, né? Se for assim, ok, se você é esse nível de fã desse tipo de filme, esse aí você vai se divertir, né? Assim como o 1. O 1 tem uma dinâmica mais familiar, esse tem uma outra dinâmica, né? Agora eu fiquei mais ou menos curioso para ver o 3. Eu vou ver o 3, eventualmente verei. Tá no catálogo da Netflix, né? Eu não posso dizer que assim, tô curioso para ver, né? Por conta de eu achei um filme legal, longo demais e longe de ser uma coisa que eu tenha amado, né? Mas eu só entendi por que fez sucesso e louvo esse sucesso, porque é uma produção que foge do esquema norte-americano e tal, eu sempre gosto disso, mas daí a dizer, nossa, não vejo a hora de ver o 3. Não, não é assim que funciona, né? Tchau.